Fala, meus queridos, eu sou o professor Marcelo Clipto, trabalho com a disciplina de Física dentro da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Eu vim aqui para lhe mostrar alguns dos conteúdos abordados dentro do Enem, o qual mais cai dentro do Enem de acordo com as suas habilidades e competências. A questão que eu trouxe para você vai envolver alguns conceitos de potência, energia, rendimento, densidade, tudo relacionado numa única questão de física, o qual o Enem cobra demais dentro dessa relação. Então, vamos ler a questão para a gente poder entender e depois a gente vem para o quadro para poder resolver e esclarecer, certo? Um painel coletor de energia solar para aquecimento residencial de água com 50% de eficiência tem superfície coletora com área útil de 10 metros quadrados. A água circula em tubos fixados sobre a superfície coletora. Suponha que a intensidade da energia solar incidente é de 1 vezes 10 ao cubo watt por metro quadrado e que a razão de suprimento de água aquecido é de 6 litros por minuto. Assinale a opção que indica a variação de temperatura da água, dado o calor específico da água, 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma Kelvin, e a densidade da água igual a 1 kg por litro. Bem, você percebe que essa questão aí, ela vai trazer para nós, o que ele fala de eficiência, rendimento, vai relacionar a potência, e a potência fornecida pela radiação solar vai fazer a água aquecer. Então, olha só para cá. Quando a gente fala de potência, a gente está falando de potência, é a razão entre a energia, certo? Essa energia ela pode se manifestar de várias formas. Nesse caso, para nós, aí, essa energia vai ser para aquecer a água sobre um certo intervalo de tempo. Então, eu vou consumir uma determinada de energia e um certo intervalo de tempo. Essa razão, ela fornece a potência da radiação solar. Essa energia é dada em joule e o tempo é dado em segundos. Outro ponto que ele coloca para nós é a intensidade. O que vem ser intensidade? Intensidade é a potência sobre a área. Então, eu tenho uma determinada área, o qual eu tenho uma determinada intensidade de radiação solar acontecendo. Essa intensidade é a potência dessa radiação sobre a área coletora do painel solar. E o outro fator que ele dá para nós é o rendimento, que ele chama de eficiência. É a potência que a água vai utilizar para aquecer sobre a sua potência total transmitida. Então, vamos lá para a resolução para a gente poder entender. Como eu quero determinar a variação de temperatura, a variação de temperatura ela é relacionada a onde? Na energia. Essa energia ela é dada da seguinte forma, em forma de calor. Só que esse calor vai fazer a água variar a temperatura. E nesse caso, esse calor se manifesta de forma, o que chamamos de calor sensível, tá? Então, o que é o calor sensível? É a quantidade de energia que eu vou retirar ou acrescentar no material, nesse caso a água, para poder variar a sua temperatura. Como a gente determina? É a massa da substância, calor específico da substância, vezes a sua variação de temperatura. Essa energia eu vou tirar da onde? Eu vou tirar da potência aqui, ó, certo? Então, fazendo uma relação direta, a gente vai fazer o seguinte: potência é igual a energia em forma de calor sobre o certo intervalo de tempo. Perfeito? Bem, desenvolvendo aqui, ó, a gente tem massa, calor específico, variação de temperatura sobre um certo intervalo de tempo. O que eu preciso ter em mente agora? Nem tudo o que o painel coletor recebe, ele vai utilizar. Ele vai utilizar apenas 50% como a questão informa. Então, eu preciso calcular a potência útil em função do rendimento. Como é que eu vou calcular isso? Como é que eu vou determinar essa potência útil? Eu preciso saber a potência total. Aonde eu vou buscar essa potência total? Aqui na intensidade do painel coletor, que ele me informa. E nesse caso, ele disse que intensidade, ela é dada da seguinte forma: 1 vezes 10 a terceira watt por metro quadrado. Certo? Partindo dessa ideia, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: como a intensidade é potência sobre área, eu vou desenvolver e achar a potência que o painel coletor está recebendo. Então vamos lá. Intensidade é 1 vezes 10 a terceira, ou simplesmente 10 a terceira, que é igual a potência, que eu vou determinar, sobre a área do painel coletor. A área do painel coletor é de quanto? 10 metros quadrados, como o texto informa, certo? Passando para o outro lado, multiplicando, a gente determina a potência e sendo o seguinte: 10 vezes 10 a terceira watt. Essa é a informação de potência, tá? Só que muito cuidado para você não errar um seguinte detalhe. Ele fala que
a eficiência do painel é de 50%. Ou seja, ele utiliza toda essa potência para aquecer a água? Não, ele utiliza apenas 50%. Se ele utiliza 50%, então significa que a potência útil, a potência utilizada pelo painel coletor para aquecer a água é a metade disso, é 50%. Então, isso daqui dá quanto? 5 vezes 10 a terceira watt. É essa informação, é essa potência que a água vai utilizar para poder variar a sua temperatura. E nesse caso, vamos voltar para essa expressão, com o seguinte detalhe. Eu já tenho a potência, certo? No texto ele me informa o calor específico, eu quero a variação de temperatura. O que eu não tenho no texto? Duas coisas de forma clara, certo? Eu não tenho a massa da substância e nem o tempo que ela vai fazer isso. Bem, mas aí nesse caso vamos trabalhar outro conceito. O que é densidade? Densidade é a massa sobre o volume, certo? Isolando a massa, o que a gente tem? A gente tem que a massa é a densidade vezes o volume. Se eu substituir aqui na expressão, vai ficar assim, ó. Potência passa a ser massa. O que é massa para nós? Densidade vezes o volume, certo? Só substituir aqui. Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Peguei a expressão da massa, substitui aqui. Sobre um certo intervalo de tempo desenvolvido. A densidade eu tenho. A densidade vale 1 kg por litro. O calor específico eu tenho, variação de temperatura quero determinar, mas eu não tenho o volume de água que passa no coletor sobre e nem o tempo. Mas eu tenho uma seguinte informação. Eu tenho o que a gente chama de vazão. O que é a vazão? É o volume de água sobre o tempo. E essa informação eu tenho no texto. Eu sei quanto vale a vazão de água. Esta vazão de água é de 6 litros por minuto. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa informação, vou substituir aqui. Nesse caso, a minha expressão se torna assim, ó. Potência é densidade vezes essa informação aqui para nós passa a ser a vazão de água, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, tudo que eu preciso saber para calcular a variação de temperatura em função da radiação solar incidida sobre o painel coletor, eu já tenho. Eu tenho a potência utilizada para aquecer a água, eu tenho a densidade, eu tenho a vazão, tenho o calor específico, acho que agora a variação de temperatura. Quando a gente desenvolveu a expressão, a gente conseguiu perceber que todas as informações contidas no texto, a gente já tem para achar quem? Variação de temperatura. Achamos a potência. Que potência é essa? É a total? Não, é a potência útil utilizada pelo painel coletor para poder variar a temperatura da água, que é o nosso objetivo. Tenho a densidade da água, 1 kg por litro. Esta vazão, só tome cuidado nessa vazão, por causa do seguinte, a vazão está dada em litros por minuto. Eu não trabalho em minutos, a gente trabalha em segundos. A gente sabe transformar. 1 minuto é equivalente a 60 segundos. Vamos substituir depois aqui. Calor específico, tenho no texto, variação de temperatura. Então vamos substituir as informações e achar esse ΔT, tá? Apagar aqui em cima. Então olha só, trazendo essa equação para cá, a gente não ficar muito longe, densidade, vazão, calor específico, variação de temperatura. Quanto é a potência? 5 vezes 10 a terceira. Quanto é a densidade? Está lá no texto. 1 kg por litro. Quanto é a vazão? É 6 litros por minuto. Então, cada minuto é 60 segundos. Então, é 6 litros sobre 60. Vezes calor específico da água. Também foi informado no texto. 4,2 kJ. Então, nesse caso, é 10 elevado à terceira. Vezes a variação de temperatura, certo? Bem, o que a gente pode resolver daí? Podemos cortar aqui, ó, 10 a terceira, 1000, com esse outro 10 a terceira que aparece do outro lado da expressão. Nesse caso aqui, podemos simplificar 6 com 60, fazer essa simplificação, que vai dar 1/10. Então, para a gente arrumar aqui, ficou assim, ó, 5 igual, simplificando 1/10, vezes 4,2, vezes
ΔT. Passa multiplicando, vai ficar 10 vezes 5, 10 vezes 5. Esse termo que multiplica a nossa incógnita passa dividindo 4,2. Isso passa a ser para nós o que a gente chama de variação de temperatura. Deixa eu apagar aqui para não te atrapalhar. Bem, resolvendo esse processo, né, isso daqui vai dar ΔT é igual a 50 sobre 4,2. Quando você fizer essa divisão, vai dar um resultado aproximadamente de 11,9. Só que esse calor específico que a gente trabalhou aqui em cima, ele está sendo dado da seguinte forma: kJ por quilograma Kelvin. Ou seja, a temperatura está sendo trabalhada na escala Kelvin. Então, o valor da temperatura que eu encontrei foi na escala Kelvin. Então, isso daqui dá mais ou menos 11,9 Kelvin. Aproximando para ficar bonitinho, vai dar 12 Kelvin. Esse é o nosso resultado. Só que, se você olhar as alternativas, os itens A, B, C, D e E, você vai ver que a resposta não está em Kelvin, está em Celsius. Mas aí a gente precisa lembrar de escala termométrica. O que acontece na escala termométrica? A variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Se as variações de temperatura são iguais, então se eu tenho 12 Kelvin variando na escala, eu tenho quantos Celsius? Também 12 graus Celsius. Já que as variações da temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Então, nossa alternativa tem que corresponder a 12 graus Celsius, seria o item A da nossa questão. Bem, você presta atenção que nessa questão ele aborda vários conteúdos. Ele falou sobre potência, falou sobre energia, falou sobre rendimento e falou sobre intensidade, misturando aí com vazão e a densidade do material. Muito cuidado como a energia se manifesta no processo. Nesse caso, a energia se manifestou em forma de calor sensível, mas ela pode se manifestar em forma de calor latente, ela pode se manifestar através da energia mecânica, cinética, potencial, ou seja, a manifestação de energia pode ser de várias formas. Nesse caso, o mais importante é entender que potência é energia sobre o tempo e que essa energia pode se manifestar de infinitas maneiras. A partir daí eu desenvolvo a questão e acho o item correspondente ao desenvolvimento. A questão diz o seguinte: a figura a seguir ilustra as partes principais de um sistema de geração de energia em usinas hidrelétricas, como as que são amplamente utilizadas no Brasil. Em todos os projetos de hidrelétrica, é necessário que uma grande quantidade de água fique represada, mantendo um nível alto acima da turbina. Esse desnível entre a água represada e a turbina é necessário porque, fazendo mais uma questão para você que envolve também o conceito de energia que a gente viu na questão anterior. Só que lá a energia estava atrelado à potência, à intensidade, no caso do painel coletor solar que nós abordamos. Aqui eu trago uma questão clássica de hidrelétrica, o qual envolve transformação de energia, que nesse caso a gente vai abordar a parte da energia mecânica se transformando em cinética, potencial e cinética, e vamos tentar entender. Bem, você vê que no enunciado da questão ele quer saber o porquê o desnível da água comparado ao nível da turbina. Bem, o que a gente vai abordar então? Esse desnível ele deve acontecer da seguinte forma. Aqui eu tenho o esquema da nossa usina hidrelétrica, certo? Aqui eu tenho a água no reservatório, o nível de água no reservatório. Aqui eu tenho o duto onde canaliza a água para passar na turbina. Essa turbina vai girar, está ligada ao transformador e o transformador ligado à linha de transmissão. Então você vê que há uma etapa até chegar na linha de transmissão e chegar nas nossas residências em forma de energia elétrica. Há toda uma transformação de energia acontecendo. Vamos relembrar o seguinte: o que vem ser energia mecânica para nós? A energia mecânica de um sistema é nada mais nada menos do que a soma da energia cinética mais a energia potencial. Nós vamos considerar que a energia mecânica ela se mantém conservada no processo. Então a energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B, respeitando aquele princípio que a gente conhece, o princípio da conservação da energia. A energia ela não é criada nem destruída, mas apenas o quê?
transformada em outro tipo de energia. Então a gente tem no processo transformação de energia. Eu tenho a energia da água passando por todo um processo até se transformar totalmente em energia elétrica que chega na nossa residência. Bem, o que vem ser energia cinética para nós? A energia cinética ela está atrelada ao movimento. Então a energia cinética ela é dada da seguinte forma: é a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Você vê que a energia cinética depende diretamente da massa, tá? A energia potencial, nesse caso nós vamos estudar a energia potencial gravitacional, ela depende dessa relação aqui, ó, mgh, massa, gravidade e altura. Ela depende da posição em relação a uma referência, ao nível de referência que nós vamos adotar. Então, essas duas manifestações de energia estão presentes aqui. De que forma? Porque eu devo represar que eu aumento o nível da água. Qual é a função de aumentar o nível da água? Se eu aumento o nível da água, eu aumento a energia potencial. E conforme essa água vai sendo canalizada, você percebe que há uma diminuição no nível, então há uma diminuição da energia potencial. Quando a energia potencial diminui, a tendência é aumentar a energia o quê? Cinética. Então a água ela vai ganhando velocidade, ela vai ganhando aqui, ó, velocidade para poder girar a turbina. Quando ela gira a turbina, há uma transformação aqui no transformador que vai fazer o quê? Transformar a energia do movimento, energia cinética, em energia elétrica. Então essa é a ideia da questão. Vamos ler os itens e ver qual se encaixa nessa abordagem. Item A. A maior altura fará com que a água, ao ser liberada no rio, gere uma correnteza maior que poderá ser aproveitada na navegação. Esse item traz justamente a ideia contrária à questão. O que é que a questão quer? Por que eu aumento o nível da água para gerar energia? Tá? Então, tem que ter a transformação da energia potencial em energia cinética. Esse é o objetivo, certo? Vamos para o item B. A maior altura fornecerá maior energia potencial gravitacional para a água, que será convertida em energia cinética e depois em energia elétrica. Você vê que essa questão traz justamente o que a gente está abordando. Eu tenho energia potencial aqui, se transformando em energia cinética, que posteriormente a turbina gira e transforma a energia cinética em energia elétrica no transformador. E vai para o ninhão e chega na nossa residência. Ou seja, a que melhor se encaixa no nosso processo até agora é o item B. Vamos ler o resto. Letra C. A turbina instalada no subsolo será resfriada pela água corrente, diminuindo as perdas de energia por dissipação de calor. Você percebe que a letra C não trata a abordagem temática. Por que o nível da água, certo? Porque quanto maior o nível da água, eu tenho uma obtenção de energia cinética maior e, nesse caso, transformo isso em energia elétrica. O item C também está fora. Então, agora, o melhor que se encaixa é o item B. D. A turbina e as linhas de transmissão precisam ficar afastadas da água para diminuir o risco de se molharem e provocar um curto-circuito? Também não. Não é isso que o texto está querendo abordar. O texto está querendo abordar o nível da água em relação à turbina. Por que isso deve acontecer? Nada a ver com a linha de transmissão, certo? Vamos para o último item. O reservatório abastece a região em caso de seca, diminuindo o efeito da falta de chuva na produção de energia. Você percebe também que o item não trata da questão, o que a questão está querendo abordar, o nível da água. Chama a atenção de você para a seguinte coisa: quando a gente fala de usina hidrelétrica, fontes de energia, processo de transformação de energia, você tem que tomar o cuidado como essa energia vai ser colocada no meio ambiente, por causa que ela pode gerar um impacto, certo? Esse processo de obtenção de energia pode gerar um impacto tanto social quanto ambiental. Nem sempre se encaixa na região a gente trabalhar com hidrelétrica. Então, a parte geográfica, o clima, a região abordada tem que ser tratada e levada em consideração para a obtenção de energia. De repente, uma região onde eu tenho muito vento e pouca recursos hídricos, né, rios, é melhor, em vez de eu fazer hidrelétrica, eu fazer energia eólica. O impacto pode ser menor ou maior, dependendo do que o texto vier abordar. Então, para o nosso item, que ele queria tratar o nível da água comparado à velocidade da água no duto e transformar em energia elétrica,
o melhor item que se encaixa é o item B, onde trata o nível da água ser maior, transformando-se em energia cinética, posteriormente se transformando em energia elétrica. Fica a dica para você e até a próxima.